Os consumidores de energia elétrica do Ceará estão sofrendo com as quedas de energia e os prejuízos causados pela Enel. O vereador Júlio César, do município de Chorozinho, indignado e retratando o sentimento de revolta de consumidores, definiu como verdadeira esculhambação e cachorrada o descaso da Enel com a população. Júlio César cobrou ainda aos deputados estaduais que honrem o mandato conquistado nas urnas e cassem a concessão da Enel. Segundo ele, quando a empresa se chamava Coelce e era pública, havia respeito aos consumidores. Mas hoje é muita bandidagem roubalheira do dinheiro dos cearenses. A Enel, que era a antiga Coelce, quando era Coelce, tinha respeito com o consumidor. E hoje eu vejo um rolo de bandido dentro da Enel, roubando o dinheiro do cearense, e está dizendo aqui é o vereador Júlio César. Eu tenho tido reclamação, vereador Eudes Mendes, de todas as formas. Final do ano, lá na minha casa, sem energia lá na Guaramiranga. Nas praias, sem energia. Volta, queima aparelho. Então é uma verdadeira esculhambação. Eu queria pedir aqui para os nossos deputados do Estado honrar o voto que nós demos a eles e caçar a concessão da Enel. É uma cachorrada, vereador Eudes, é uma palhaçada que a Enel está fazendo com os cearenses. A gente paga um absurdo de energia, vereador Elias, e eles estão só palhaçando. A imprensa faz a parte de vocês, mas que tem que tomar atitude é os deputados estaduais para caçar esses bandidos que estão tomando e roubando o dinheiro dos cearenses. A Enel tem que ser banida. O desabafo surge em meio à angústia de clientes residenciais e industriais que enfrentam a falta de energia em localidades da região metropolitana de Fortaleza e do litoral leste do Ceará. A Enel mantém o silêncio sem dar explicação nem satisfação aos consumidores dos municípios de Cascavel, Horizonte, Chorozinho, Aquirás e Pindoretama, que sofrem com a falta de energia elétrica. Simultânea à omissão da Enel, o silêncio marca também o cotidiano de deputados estaduais que integram a CPI criada na Assembleia Legislativa para investigar as denúncias de má prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica. Comunicado. A Rádio FM 107.5, integrante do Sistema Ceará Agora de Comunicação e afiliada à Rede Mix na região metropolitana de Fortaleza, cumpre o dever de dar satisfação aos seus ouvintes, anunciantes, colaboradores e parceiros, que entre as 5 horas da manhã de terça-feira e as 17 horas dessa quarta-feira, teve as suas transmissões interrompidas por falta de energia em seu transmissor, em função, mais uma vez, do descaso e da não prestação de serviço da Enel. O Sistema Ceará Agora de Comunicação reitera suas críticas ao descaso com que a Enel trata os consumidores e reafirma apelo aos órgãos de fiscalização para melhor protegerem quem paga uma conta amarga de energia, mas que não recebe a devida contrapartida. Sistema Ceará Agora de Comunicação. Luzenor de Oliveira. Eu quero me solidarizar com todos os cearenses que são vítimas diárias dos descasos da Enel. Eu, tanto quanto o Beto Almeida, o Marcos Furlan, a Camila Maciel e todos que fazem o Sistema Ceará Agora de Comunicação, também estamos como vítimas da Enel, que presta, que continua fazendo gato e sapato do cearense, que entra com o deboche para nessa relação com os consumidores. E ao mesmo tempo quero fazer também o registro sobre a postura adotada pelo vereador Júlio César do município de Chorozinho, que foi uma das poucas vozes entre todos os vereadores da região metropolitana de Fortaleza, de câmaras de vereadores das cidades do litoral leste, e assim como de outras câmaras de vereadores do interior do Ceará. O Júlio César pode ter abusado, vou falar assim, das palavras, mas foi feliz em suas colocações, em seu sentimento de desabafo, porque retratou o sofrimento de quem, repito, diariamente enfrenta os contratempos com a falta de energia elétrica. O que aconteceu nas últimas 48 horas, entre 5 horas da manhã de terça-feira e 17 horas
dessa quarta-feira em municípios da região metropolitana de Fortaleza, do Vale do Caju, do litoral leste do Ceará, é o retrato do completo descaso, da falta de respeito da Enel com os consumidores. Foram 40 horas sem energia elétrica e o pior, sem a Enel dar satisfação aos consumidores. Era uma sucessão de protocolos, de pedidos, de registros sobre a falta de energia, previsões furadas, como aconteceram ao longo de 40 horas, porque a Enel dizia que a energia voltaria em determinado horário e a promessa não foi cumprida. Em resumo, após 40 horas, a energia foi restabelecida, mas os prejuízos já estavam no bolso de consumidores industriais e residenciais. Que essas palavras do vereador Júlio César cheguem aos ouvidos das autoridades do judiciário, do executivo, cheguem aos ouvidos dos deputados estaduais, porque a cobrança é feita também diretamente aos deputados estaduais. A Assembleia Legislativa tem, nesse momento, uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, que apura denúncias, abusos da Enel contra os consumidores. Essa CPI foi instalada ainda no primeiro semestre de 2023 e precisa dar respostas aos cearenses. Eu quero puxar o jornalista Beto Almeida, antecipando aqui o bate-papo político, porque nós estamos falando sobre um sentimento que é de indignação entre todos os cearenses. Se há algo como unanimidade hoje no Ceará, é a Enel, unanimidade do ponto de vista negativo. E eu pergunto logo para o jornalista Beto Almeida, até quando iremos conviver com a impunidade contra a Enel e com esse descaso da Enel com os cearenses? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzianor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, o desabafo do vereador de Chorozinho, Luzianor, ele já deixa muito claro um questionamento que hoje passa das casas legislativas, ultrapassa, por exemplo, Zenô, os próprios técnicos que existem hoje dentro das áreas governamentais e expressa o sentimento do setor produtivo, da população, de todo mundo que hoje, na realidade, é literalmente escravo dos serviços da Enel. Porque você sabe que até o nosso serviço que é prestado, como nós não temos a chamada energia, o mercado livre de energia para o mercado consumidor normal, nós somos chamados de mercado cativo, né? Nós somos consumidores cativos, porque eu não tenho opção. Não tem alternativa. Não tem alternativa, você não tem opção, o Marcos não tem opção, ninguém tem a opção, por exemplo, de estando insatisfeito com um serviço prestado por uma empresa distribuidora de energia, você dizer, eu não quero esse serviço, eu vou em busca de um outro prestador. Isso é um dos problemas que tem que ser resolvido ainda nesse país. E começa exatamente, primeiro de tudo, o vereador coloca uma coisa que é interessante. Ele diz o seguinte: hoje a Assembleia Legislativa tem uma CPI e essa CPI até agora não disse a que veio. A verdade é essa, em termos vamos colocar. Porque na realidade é o seguinte, o ponto principal é: existe possibilidade do rompimento do contrato de concessão da Enel com o estado do Ceará? Isso a própria CPI já deu a entender que não vai existir isso. Ao contrário de São Paulo, por exemplo, onde lá existe uma pressão e um entendimento unânime entre o governador e o prefeito de que precisa mudar essa relação. No nosso caso aqui especificamente, eu não sou favorável até essa história de reestatização não, sabe, Luzianor? Eu acho o seguinte, que nós evoluímos muito com a chamada privatização da companhia elétrica, apesar de todos os serviços prestados até então pela Coelce, porque o estado do Ceará, para quem conhecia o Ceará até ali pelos anos 90, lembra que você voando por esse estado, por cima desse estado do Ceará de noite, você olhava, o Ceará era um campo escuro. Agora, o que se precisa é uma legislação que mantenha-se o respeito em relação à prestação de serviço, porque o serviço de distribuição de energia ainda é uma concessão do Estado. Não existe essa história de uma empresa privada, Luzianor, assumir a prestação do serviço e fazer o que quer. E a Enel vem fazendo o que quer no estado do Ceará. Não tem a ACE. O que a ACE faz? Me diz.
Isso é que chama a atenção. Cadê a impunidade? A impunidade. Porque quando você pune quem nos desrespeita, a tendência é que essa empresa, pessoa jurídica, pessoa física, mude o comportamento, mude a postura. Esse é um dos aspectos que chamam a atenção. O outro ponto, Beto Almeida, um dos funcionários de uma empresa que foi vítima dessa falta de energia elétrica simplesmente ouviu dos técnicos da Enel que o serviço de recuperação da rede elétrica nessa área da região metropolitana de Fortaleza, que pega uma banda do litoral leste e também do Vale do Caju, que inclui ali os municípios de Pacajus, Cascavel, Chorozinho, Ocara e outras cidades dessa região. O que chamou a atenção? Os técnicos simplesmente não fazem determinados trabalhos, ações de recuperação da rede elétrica no período noturno. Ou seja, Beto, pode até ter sido um caso específico de dificuldades de acesso à região, que poderia ser íngreme em relação a essa reposição, a essa recuperação da rede elétrica. Mas ninguém sabe porque a Enel simplesmente se omitiu, silenciou em 40 horas, não deu qualquer satisfação aos consumidores sobre as razões para a falta de energia, sobre o serviço que estava sendo feito na rede para manutenção e volta do fornecimento de energia elétrica. Ou seja, Beto, omissão, impunidade, descaso, tudo isso mostra como é a convivência da Enel com o cearense. E um recado para finalizar, porque a gente já vai entrar no bate-papo político, Beto, mas esse tema vai continuar aqui na nossa pauta. Nós estamos com o início das atividades no Poder Legislativo, na Câmara Federal, no Senado, na Assembleia Legislativa e nas câmaras de vereadores. E aí estamos em um ano de eleições municipais. Então é a oportunidade, não pelo oportunismo, mas pela necessidade, que os vereadores, de forma unânime, levantem a bandeira em todos os municípios do Ceará para chamar a atenção das autoridades, da Assembleia Legislativa, dos nossos deputados federais e senadores, porque não dá para continuar com esse descaso da Enel. Mas tem um fato, Luciano, que eu acho também que a gente tem que colocar aqui, que a gente cobra, reclama, exige, mas a gente tem também que ter expectativa de que as coisas ainda podem mudar. Por exemplo, a questão da Enel, que ela toma conta hoje depois da privatização da distribuição de energia elétrica, isso tem chance ainda desse modelo ser repensado, porque os contratos que foram firmados de concessão para a exploração desse serviço de distribuição de energia, eles já estão aí olhando bem pertinho no horizonte para vencer, se esgotando. No caso da Enel, por exemplo, é em maio de 2028. Hoje nós já estamos aqui em 2024. Isso significa dizer que um contrato de um porte desse, enorme, com uma função estratégica que ele tem, ele não pode ser discutido, Zedô, como um aluguel, que você discute, começa a discutir a renovação dele 6 meses antes, não. Então, é o momento ainda da CPI, dos órgãos darem também suas contribuições, já começando a traçar metas e objetivos duros para a concessão desses contratos. Triste do empreendedor no Ceará que é obrigado a comprar gerador porque não pode confiar na Enel. Essas palavras estão no desabafo de um empresário que sofreu e sofre no dia a dia com o descaso e a instabilidade no serviço da rede elétrica. E também estão essas palavras na participação agora do nosso repórter Ednardo Lemos, que volta a falar sobre a falta de energia que marcou a vida de moradores e empresários, consumidores industriais em municípios da região do Vale do Caju, do Litoral Leste e também da região metropolitana de Fortaleza. Ednardo Lemos. A tristeza se abate sobre consumidores empresariais do Ceará que são obrigados a fazer investimentos na aquisição de geradores, porque não podem confiar nos serviços fornecidos pela Enel. A empresa está batendo recorde de tempo para atender a reclamações de clientes em localidades do município de Cascavel, na região do Litoral Leste, que desde essa terça-feira estão sem energia elétrica. A angústia toma conta dos empreendedores que, após sucessivas reclamações e protocolos, não receberam resposta sobre a volta da energia elétrica. Diante da situação, o empresário desabafou. Triste
triste mesmo ter que sacrificar capital, parte da minha receita, para comprar um gerador, porque não posso confiar nessa empresa Enel, que debocha dos consumidores. O desabafo é acompanhado ainda do sentimento de indignação de quem se sente desprotegido, desamparado e sem o apoio dos órgãos de fiscalização. Afinal, são quase 48 horas sem energia elétrica. Se a angústia é grande com as despesas e a queda no faturamento, mais triste ainda é sentir que nada contra a Enel é feito, seja na área dos órgãos de fiscalização ou da justiça, que acumula dezenas de ações contra a Enel. Disse o consumidor, que está entre os cearenses que, nos últimos 5 anos, tiveram prejuízos com a queima de equipamentos em função da oscilação na rede elétrica. Com informações da Mix FM 107,5, Ednardo Lemos para o Jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, quantos cearenses, dezenas, centenas de cearenses não tiveram nesses últimos 5 anos, 8 anos, equipamentos queimados? Foram aos órgãos de defesa do consumidor, alguns foram à justiça, outros bateram a porta da Enel e simplesmente não tiveram a recuperação por via de indenização desses equipamentos queimados. E isso daí, Luciano, é algo que você dá exatamente para mensurar, dá para você constatar. E quando você não perde o equipamento ali elétrico, mas você tem prejuízos na sua atividade. Isso aconteceu e acontece aqui no Ceará, acontece em São Paulo com uma frequência enorme, a cada vez que tem lá um período de chuva mais intenso, que vem aquele apagão sobre os paulistanos e eles acabam perdendo ali muito do comércio. E aí, como é que faz? A Enel, inclusive, lá engrossou o cangote inicialmente e disse que não ia simplesmente, Luciano, ressarcir pelos prejuízos causados durante aquele período. E aqui no Ceará, pelo menos, ainda tem aquela dificuldade em relação à queima de equipamentos, mas a coisa vai além disso. Um empresário, um empreendedor que tenta fazer dessa atividade empresarial o seu sustento, Luciano, um restaurante, por exemplo, quando ele para de funcionar, principalmente num período como esse de alta estação, você imagina o que é CE 040 com esse litoral que nós temos, barracas, restaurantes, hotéis, pousadas, o período, não precisa queimar aparelho não, basta ele já ter uma diária cancelada, hóspedes que vão embora, gente que deixa de consumir. Como é que se calcula isso, esse prejuízo? É por isso que o Fábio Costa, em Aracati, diz o seguinte: em Canoa Quebrada, a Enel é péssima. E o Lael Cimente manda o recado: aqui em Caucaia convivemos com quedas constantes do fornecimento de energia elétrica. O Júlio Ribeiro, Beto Almeida, diz: queremos a volta da Coelce já. O Abdias Araújo, ouvinte diário do Jornal Alerta Geral. Abdias, vice-prefeito do município de Forquilha. Obrigado a você, ouvinte internauta.